E é nesse ponto que é muito bonito de acompanhar uma trajetória de uma mulher que se reencontra com sua força, que se reencontra com seus desejos, que volta a pensar sobre o que ela quer da vida. Quando isto é reavaliado, essa pessoa se reencontra com suas forças plásticas, a gente vai ver o paciente com saúde. Olá, seja muito bem-vinda ao programa Consultório no Divã. Um programa para psi que quer transformar seu consultório, porque transformar é mais que melhorar. Eu sou a Débora Coelho, psicoterapeuta e mentora de psicólogas. E você sabe qual é a minha missão? A minha missão é ensinar você, colega, a ganhar pelo menos R$ 10.000 por mês atendendo 5 pacientes por dia. E eu tenho, sabe o quê? Uma campanha de valorização do nosso trabalho psi, e eu tenho certeza que você concorda comigo. E hoje eu quero te contar como você vai fazer aí uma primeira sessão que realiza as funções que eu coloco como essenciais no atendimento de extrema qualidade. E eu quero te contar como é que eu faço a avaliação desde a primeira sessão, e que você aí vai conhecer o que eu trabalho com as minhas alunas. Primeiro, eu quero te contar sobre o conceito que eu uso sobre psicoterapia. Tudo começa pelo conceito. O que você entende, colega, por psicoterapia? O que você faz, aliás, né? Olha só que interessante. O termo psicoterapia, ele é formado por duas palavras gregas, psique e terapeia. Psique, a gente vai ali na raiz e a gente entende que é sopro de vida, é alma, é viva, né? Viva, ser vivo. Enquanto terapeia tem a matriz do cuidado, que é soprar, respirar. Portanto, psicoterapia seria o cuidado pela vida, se a gente vai nessa matriz etimológica, que eu adoro. Cuidado pela vida, olha aí, função importante, né, colega? Que responsabilidade a nossa. E eu entendo, porque muitas de nós se sente insegura na hora de cumprir com essa super tarefa, né? Porque além da tarefa ser grande, é preciso sim ter conhecimento e estar mais preparada tecnicamente para cuidar dessas vidas e até para ter mais clareza. Numa avaliação, você tem que olhar para onde, além de estar ali envolvida pela história, conseguindo colher como é que foi o desenvolvimento dessa pessoa, o que atrás ali, você também tem que ter alguns objetivos. E hoje eu vou te contar um objetivo que eu já trabalho com as minhas alunas logo no primeiro mês, para que elas consigam dinamizar o seu atendimento, focalizar o seu atendimento e principalmente ter um norte, porque o que eu percebo é que sem um norte, as psis ficam muito atreladas na coleta da história. E a gente tem que ir além, né? A gente tem aí um atendimento de extrema qualidade para realizar. Bom, por isso, pensando nessa grande tarefa e na qualidade do atendimento que você vai realizar, que eu vou trazer para ti um grande filósofo que sempre ilumina a minha clínica e que me auxilia a usar um raciocínio bem interessante desde a primeira sessão com o paciente. Tudo começa pela ideia de psicologia para Nietzsche, que seria o cuidado pela vida, mais especificamente o desenvolvimento, olhar como funciona o desenvolvimento da vontade de potência. Por quê? Porque a psicoterapia seria para ele o tratamento das formas patológicas dessa vontade, né? Que diz caminhos. Por onde será que se enredou essa força vital do seu paciente? Por que que ela foi perdida? E aí a gente tem que pensar em critérios de desenvolvimento. Se o seu paciente está impedido
de usufruir da vida, de se aventurar, de gerar ali transformações importantes, é porque ele precisa de diferenciação. Não tem nada a ver aí com ideia de evolução ou progresso, né? No sentido de uma direção pré-determinada. A vida é a vida enredada por valores que a empobrecem, que solicitam soltura, liberdade para recuperar a potência criadora e, é claro, produzir ali novas formas. A psicoterapia, então, cuidaria do desenvolvimento, né? Vamos tirando aqueles nós da vida. Quando a gente consegue, e esse momento é muito especial na clínica, né? Quando a gente consegue enxergar o crescimento, o desabrochar de novas formas do paciente se colocar, de realizar as suas afirmações no convívio social, quer seja na sua família, no trabalho, quando essa pessoa fica realmente tomada de si, reagindo à vida, não só sobrevivendo. E um dos pontos que eu também sempre estou ali, de olho, atenta, é sobre a manifestação da vontade de potência. E eu vou te explicar o que que é isso, porque é essencial você começar a prestar atenção em como essa força se manifesta ou não se manifesta no seu paciente. Olha só, na interpretação nietzschiana sobre a força, ele atribui a ela um querer, que vai ser chamado de vontade de potência. Essa vontade, ela é pensada aí como um princípio interno que determina a força, inclusive no sentido negativo, que aí pode produzir a própria desqualificação do poder, né? Quando o sujeito está esvaziado dessa potência. Portanto, na primeira sessão, eu já estou atenta para compreender como é que a pessoa usa, vive, experimenta ou não a sua potência vital. Por quê? Porque esse ponto me mostra um mapa de funcionamento do psiquismo para entender como circulam as forças ativas e as forças reativas que esta pessoa está ali no momento vivenciando. E quando eu estou investigando isso, eu estou investigando o quê? A saúde desta pessoa que está em avaliação. O que é saúde? Saúde é esse excesso de forças plásticas que vão nos lançar à aventura, que vão nos soltar aí a experimentar a vida. Se você avalia as forças ativas e plásticas aliançadas aí com a saúde, você vai ver que essa pessoa, ela tem um predomínio, porque no campo das forças, a gente vai ter forças ativas e forças reativas. Quando a gente diz que a pessoa tem um circuito de forças mais plásticas, é porque essas forças de vida dominaram as forças reativas, que são forças só de conservação, de sobrevivência, que você percebe que a pessoa não está tomada, né, do seu poder de criar, a pessoa está submetida ao sintoma. É isso que acontece. Quando a gente tem, e aí que entra a questão, que é a nossa tarefa. Quando a gente tem um paciente que está retomando a sua força vital, o que acontece aí? O circuito de forças ativas está se regenerando e pode engolir as forças reativas. E é isto que nós queremos. O que isso significa de fato, Débora? Significa que as forças ativas, que são essas forças fortes, né, em completa posse aí da potência, quando elas controlam as forças fracas de conservação, as forças reativas, é a pessoa, eu ia dizer a criatura, a pessoa, o seu paciente, ele vai conseguir, por exemplo, vou até trazer uma situação clínica que me acontece muito, que é a busca de pacientes, de mulheres, que desejam rever os seus relacionamentos e muitas delas em conflito entre forças ativas e reativas, sem saber como reagir, como direcionar, como escolher para qual caminho elas vão conservar ou vão se diferenciar. E é nesse ponto
que é muito bonito de acompanhar uma trajetória de uma mulher que se reencontra com sua força, que se reencontra com seus desejos, que volta a pensar sobre o que ela quer da vida, como é que ela vai se realizar enquanto pessoa, o que ela precisa buscar praticamente na vida para realizar, por exemplo, a separação. E aí, quando essa mulher volta, né, sai daquele campo, então, das forças reativas que deixavam ela impotente, como se a situação não tivesse resolução, como se ela estivesse fadada a ficar dentro de um relacionamento meia boca. Quando isto é reavaliado, essa pessoa se reencontra com suas forças plásticas, a gente vai ver o paciente com saúde. O paciente não mais doente, sobrevivendo com seus restos, né, ressentido, sem poder aí, se aventurar, pensar mais, querer mais. E é por isso que a nossa tarefa terapêutica tem que ser aí olhar, rastrear forças ativas e forças reativas, porque a gente vai operar, a gente vai trabalhar para que essas forças reativas diminuam em intensidade e que a gente possa encaminhar o nosso paciente para que as forças ativas se tornem evidentes no seu psiquismo e que isso gere transformação na sua vida, para que essa pessoa realmente possa se sentir aí num novo capítulo de si, né? Para que essa pessoa possa reestruturar até a sua subjetividade, se enxergar de um outro lugar. No campo desse circuito entre forças ativas e reativas, a gente pode aí trazer um exemplo. Olha só, se eu sou agredida, catalisando aí algumas lembranças, talvez. Então, se no caso, né, você vive alguma situação de agressão, de violência, né? Violência subjetiva, não estou falando de uma violência advinda de um relacionamento, tá? Tóxico. Estou pensando aí em situações da vida que te agridem, em situações da vida que você daí tiram o teu tapete, você é surpreendida, você não tem reação, você não sabe o que fazer. Você não tem defesa. Por quê? Porque as forças reativas, elas vão trazer lembranças, elas vão trazer para você também marcas que podem ter sido difíceis. E o que vai conseguir fazer com que você tenha uma resposta a isso e não fique submetida a esse impacto sabe o quê? O esquecimento. É o esquecimento que separa a consciência, né, desse inconsciente reativo com as marcas mnemênicas que traz de novo a mesma história, a compulsão à repetição. É o esquecimento que vai retirar do seu caminho a marca do passado e vai te jogar, que bom, de frente para o futuro, né? Até usufruindo do presente. Por quê? Porque o esquecimento, ele vai retirar essas lembranças, sentimentos do passado e essas forças reativas que poderiam tomar controle das forças ativas. Mas o esquecimento, ele não deixa, não. E a gente tem que impulsionar os nossos pacientes a esquecer, principalmente o paciente que chega ressentido. Por quê? Como eu sempre trabalho com as minhas alunas. Na atualidade, quando você recebe o seu paciente, ele está sofrendo do passado, ele está em ressentimento, ele está culpando o outro. O outro é o responsável por tudo que desanda, inclusive pelo sofrimento dele que o traz até você. Então, o ressentimento, como essa expressão, né, do ataque ao outro, da vingança ao outro que só me machuca. Isso é muito, muito comum na nossa atualidade. Você tem que estar preparada para entender o ressentimento como esse vetor das forças reativas e que a sua tarefa, que é aliançada com a saúde, que é de conduzir esse paciente a retomar a sua potência vital, a conseguir se transformar, a conseguir transformar pensamentos, ações, sentimentos, essa é a sua tarefa. Então você tem que ajudá-lo a esquecer.
E o esquecimento, para o Nietzsche, tanto do corpo quanto do espírito, significa algo muito importante em psicoterapia. E eu sei que você conhece isso. O que é? Metabolizar, digerir os acontecimentos. Porque se a gente não digere os acontecimentos, se a gente não ressignifica, não renomeia, a gente fica ali tomada por lembranças e por sentimentos fantasmas que vão ficar invadindo o nosso presente e retirando a nossa energia, a nossa aposta na vida. Né? O Nietzsche tem uma frase muito bonita, né, que eu sempre me lembro nesses momentos que eu estou aí mapeando as forças ativas e reativas na avaliação dos meus pacientes. Viver isso significa para nós transmutar constantemente tudo o que somos em luz e chama, e também aquilo que nos atinge. Então, a transmutação é justamente o esquecimento, é poder pensar no presente, é ressignificar o que aconteceu. E essa é a necessidade do seu paciente que chega marcado por esse código de forças que retiram a sua capacidade de reação. Olha só um exemplo. Quando uma menina, vamos pegar um exemplo, uma menina que foi adotada, e essa menina foi adotada por pais brancos, e quando ela era recém-nascida, e quando ela também, e os pais pensavam ali, aliás, os pais pensavam que ela seria branca, o que foi acontecendo no crescimento dessa menina? Se percebeu que ela era parda e de cabelos crespos, sendo então imediatamente desqualificada e taxada de feia. Despotencializada na sua diferença, na sua singularidade, tendo tido aí um acolhimento afetivo mais forjado do que real, né? Ela era, aos 9 anos, um poço de ressentimento e de ódio. Na gênese, né? Porque eu estou ali avaliando. Então, o que eu estou vendo? Na gênese desse ressentimento, temos aí 2 campos de força que estão brigando, 2 campos de força aí nesse caso, até estéticos e morais, né? Os valores dos brancos e os valores dos negros. Com a vitória, é claro, né? Nesse contexto social dos primeiros. Então, a partir daí, a criança, tá? A Maria, com a marca de desqualificada, destituída das suas qualidades, ou seja, separada da sua potência pela marca do código vencedor, feia, o código vencedor, ela é separada da sua potência na medida em que qualquer ação sua é impotente frente a essa grande força interpretante, né? Qualquer coisa que ela for fazer vai ser feia. É essa impotência que pega a menina, que a gente tem que rever e desmanchar. Porque olha só, fossem os pais negros ou menos narcisistas, o resultado seria outro. É a gênese desse circuito escravizante, né, que vai gerar na menina o domínio das forças reativas, colocando ela num lugar no qual ela não precisava estar. E aí a menina vai reagir de acordo com essa marca, ou seja, com as forças reativas. Ela vai colocar esse ódio que ela experimenta para fora e vai também aí se despotencializar nesse momento. Ou seja, num universo humano no qual nós temos que existir com nossa diferença, é complexo que a gente possa ter a liberdade de afirmá-la, porque isto é uma construção que se faz, inclusive na psicoterapia, né? Eu espero que você, enquanto psicoterapeuta, também esteja aí atenta ao circuito de forças plásticas, querendo que estas sejam acionadas e que você consiga aí lidar com os sintomas dos seus pacientes. Então, é nesse momento que eu acredito que a própria avaliação começa a entrar em camadas mais profundas. E que a gente já vai treinando a nossa percepção para poder compreender um mapa do psiquismo desse paciente. Né? As minhas alunas, elas
ganham aí bastante conteúdo e bastante orientação de como é que a gente constrói, porque tem uma construção de um mapa, para enxergar, inclusive, esse circuito de forças que estão ali atingindo o seu paciente em avaliação. Se você percebe que, como eu falei para você, a maior parte dos pacientes em avaliação que está chegando a tratamento está aí em ressentimento, está achando que o outro é culpado pela sua dor. E isto só reitera o quê? Um sentimento passado, que enquanto uma vivência passiva, né, fica ali tomando o lugar do presente. E que se a gente não permite ajuda com que esse paciente esqueça, ele vai ficar sempre marcado, por essa experiência de luta no psiquismo, no qual ele não consegue sair sozinho, porque são paixões tristes. O que são paixões tristes, né? É quando seu paciente alimenta acusações contra alguém, encontra uma pessoa que vai ser aquele que o persegue, que o massacra, que o impede de ser feliz. Às vezes é o mundo todo, né? O paciente, se ele pudesse te expressar o ressentimento dele desde a primeira sessão, ele te diria assim: olha, eu sofro, alguém deve ser culpado por isso. Então, eu quero que essa pessoa morra, né? Eu quero me vingar dessa pessoa. Eu fico pensando em várias cenas nas quais eu respondo para essa pessoa, eu enfrento essa pessoa. Por quê? Porque a compulsão à repetição está ali, né? E a pessoa está se relacionando de uma forma marcada pelo ódio, na qual não tem como ter diferença mesmo, né? O ressentimento, ele é um bichinho bem difícil da gente reverter, porque ele traz afetos como rancor, desejo de vingança, raiva, maldade, ciúmes, inveja. Olha aí que turma, né? E há um desejo de vingança que predomina sim. Mas é um desejo de vingança que não é posto em ato, é aqui, é a ruminação da mente. É todo o tempo que o seu paciente dedica, no via pensamento, a reagir, mas na verdade ele está impotente. Há uma espécie, segundo Nietzsche, de envenenamento psicológico, em que tem aí uma reorganização do ego, desses impulsos agressivos, que ao serem impedidos de ser descarregados, né, que poderia ser uma resposta, poderia ser um posicionamento, né, a pessoa não faz isso, então ela engole todo esse ódio, o que acaba gerando a eterna queixa, a insatisfação e, claro, a acusação do outro, que é o meu algoz. A culpa que o ressentido atribui ao outro é manifesta aí pelo sentimento inconsciente de culpa que o próprio envenenamento psíquico produz. Então, são afetos, como eu venho trabalhando, né, muito com as minhas alunas, que permeiam a vida de maneira mais ou menos sutil, né? E como é que eles aparecem no seu paciente? Através do impedimento de viver o presente. Eles ficam aprisionados no passado e interrompem o livre curso da vida, né? E mantém ainda o sujeito preso a um outro imaginário que vai ser seu cúmplice, mas também seu algoz. Então, quando a gente pensa num paciente que chega assim, é claro que no mapa que a gente está construindo, cadê as forças ativas, Débora? Cadê essas forças plásticas, regeneradoras? Elas não estão ali, né? Não, não estão. Estão escondidinhas, estão ali, mas elas não estão visíveis. Porque o circuito que você está enxergando, que esse paciente está falando, diz de um circuito de impotência, em que ele fica remastigando sentimentos, remoendo humilhações e esses agravos que ele sofreu sem poder digerir, sem poder engolir, para transformá-lo em outra coisa que possa, mesmo através da dor, ser razão aí de crescimento e fortalecimento. E é esse o caminho que você irá traçar depois da avaliação. No momento que você avalia
a predominância das forças reativas no psiquismo do seu paciente, você já tem aí, olha, o primeiro objetivo terapêutico. Como você vai transformar esse ódio em outras manifestações, em outros sentimentos. Como esse paciente vai digerir experiências. Como você vai fazer isso? E é nesse momento que a gente está aí enfrentando o ressentimento, que a gente tem que pensar, já desde a primeira avaliação, em como vamos escutar. Olha só, quando você está escutando o seu paciente a avaliação, mas responde somente ao conteúdo da queixa, você deixa de provocar o contato, a apropriação e a elaboração propriamente dita do que o problema gera no seu paciente em termos de afetos. E eu estou preocupada com os afetos. Por quê? Porque se você vai por esse caminho, de ficar ali respondendo só o conteúdo da queixa, o problema vai ficar muito mais superficial. E você e o seu paciente não vão se aprofundar nas sensações, nas emoções, nos sentimentos, nas percepções que permeiam a vivência do problema aí que esse paciente está trazendo para você. Claro que vai ser terapeuticamente catártico. Uhum. Porque as minhas alunas, elas dizem assim: "Ai, Débora, mas eu não fazia nada disso antes, eu não avaliava o meu paciente assim, acho que eu fiz tudo errado por anos". Então, calma, você não fez tudo errado, você estava ali, como uma pessoa para absorver, para dar espaço para o paciente falar e conseguir se escutar e reorganizar a sua mente. Tem funções aí catárticas e importantes. Só que se você, colega, fica somente no nível da queixa, você não possibilita os avanços necessários que vão conduzir o seu paciente para uma vida muito mais enriquecida, com muito mais expressão de si, em contatos, em busca de relações, em busca mesmo de expansão de si. Colega, se o paciente frequentemente solicita que você diga o que que eu faço, como é que eu decido, hum, porque ele quer o quê? Resolver o problema e se livrar da tensão, né? Por mais sedutor que pareça, você não pode assumir esse lugar resolutivo, mas fazer o quê? Fazer o quê? Demonstrar uma disponibilidade para ajudar o paciente a encontrar o seu próprio caminho, né? Para que ele possa se religar com essas forças ativas que ele já deve ter experimentado em algum momento da vida. Me lembro de um caso clínico que eu supervisionei, em que, para sair de um ressentimento, de uma história amorosa na qual esta paciente era amante, uma história duradoura de mais de 10 anos, essa paciente reativou uma memória de infância na qual ela se sentia realmente liderando e colocando à tona sua força. E foi a partir dessa cena infantil que ela relembrou que ela pôde se colocar de uma maneira muito mais assertiva e, inclusive, sair de um relacionamento que há muito tempo não gerava nem contentamento nem prazer para ela. Mas eu não disse para ela o que ela tinha que fazer, eu não disse para ela: "Você tem que se separar desse homem, olha só, veja você". Não, temos um caminho de psicoterapia para isso, né, e temos um caminho no qual você não vai dirigir dessa forma. Você tem que abordar como esta pessoa experimenta o problema. Porque conforme você for trabalhando, desenvolvendo no seu paciente, que ele livremente expresse, né? Às vezes a gente tem que ensinar os pacientes a reconhecer os sentimentos, ainda mais no contemporâneo, mas esse caminho é um caminho importantíssimo. Por quê? Porque aí você vai trabalhar com as vivências, com as emoções, com os sentimentos que estão atrás, no meio, em cima, envolvendo todos os sintomas aí que o seu paciente está apresentando. E quando você começa a trabalhar assim, você sabe o que acontece? Hum?
o paciente reconhece o valor do que ele sente e significa sobre a sua situação, sobre o seu problema, e ele começa a pensar diferente. E ele começa a relacionar isso com a psicoterapia. E é claro que você vai dar esse reforço para salientar os resultados, né? E isso muda a experiência da pessoa. E é justamente quando você incita essa pessoa a ir além, a se transformar, que ela passe a enxergar, a sentir de uma forma diferente, de uma forma que ela nomeie, que ela possa se perceber, que ela possa se enxergar, que a centralidade da psicoterapia não vai ser mais o outro. Não vai ser mais o outro me incomoda, o outro me prejudica, o outro não quer me amar. A questão vai ser ela, a pessoa que está em atendimento. E é aí que o seu paciente, podendo ter mais insights, né, mudança das percepções, do entendimento sobre os problemas que ele tem, como ele vive, como ele experimenta a vida, que ele vai valorizar o trabalho com você. E o que que a valorização faz? O paciente está recebendo resultados, está se percebendo diferente, as forças ativas voltaram a circular. Ele está muito mais conectado em viver do que só reagir e sobreviver. E aí você vai conseguir precificar de uma maneira justa. Para você, né? Não é para o paciente. Porque geralmente as PCs, elas fazem uma maneira justa para o paciente, aí fica muito bom, né? Quem precifica não é você, é quem está buscando ajuda. E não é assim que deve ser. Você vai conduzir a sua clínica e você vai poder se sentir segura para cobrar o seu preço justo. E aqui eu te indico que o mínimo que você vai cobrar é R$ 100 a hora, o mínimo. Por quê? Porque é nesse eixo de valor que, se você tem 5 pacientes por dia, 25 pacientes por semana, você vai ter de rendimento R$ 10.000. Então comece a enxergar aí na próxima semana, quando você estiver em atendimento com seus pacientes, esse circuito de forças ativas e reativas, bem? E lembre-se que o nosso trabalho é fazer com que o paciente retome a sua plasticidade e que ele possa ter mudanças aí na sua vida psíquica. Ok? Então agradeço pela companhia, um ótimo final de semana e semana que vem tem aí programa todo dia para a gente conversar. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.